Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales Rogério, professor da disciplina de Geografia. Na aula de hoje nós estaremos falando sobre fluxos populacionais e migrações internacionais. Dentre os movimentos migratórios, impulsionados aí por diversos motivos, dentre eles nós podemos citar a fome, a conquista territorial, a fuga, as perseguições políticas e religiosas, a crise econômica e dentre outros, os movimentos migratórios têm se realizado ao longo da história de uma forma bem contínua. Como marca da época, a verdade é que os movimentos populacionais, eles permitem o povoamento do mundo, que significaram uma expansão de etnia, de língua, de religião, formas de conhecimento, acrescentando a cultura local. E nesse processo dá ao mundo um traço de grande diversidade, de riqueza cultural que nós podemos aí então observar. As grandes navegações, por exemplo, foram responsáveis pela colonização do continente americano a partir do século XVI, que significaram uma difusão da cultura da Europa, no qual entra em choque com as culturas das comunidades indígenas que já habitavam o território. Em deslocamento populacional, o estímulo aí pelo expansionismo territorial das potências europeias da época, que buscavam fontes de matéria-prima e novos mercados para a expansão dos seus produtos, que tinham aí como motivação geopolítica e econômica. Essas migrações aumentam maciçamente aí em meados do século XIX, início também do século XX, e nós temos aí as perseguições políticas e religiosas, dentre elas as guerras e as crises econômicas que foram responsáveis por grandes deslocamentos humanos na Europa e Ásia para as Américas. Outras partes aí do mundo sofrem estímulos migratórios mais localizados. É o caso da Áustria, da Nova Zelândia, onde a perspectiva de melhoria de condições de vida, como a possibilidade de mobilidade social seria a ascendência econômica de subir o nível ou de diminuir o nível, incentiva especialmente parte da população da Grã-Bretanha a emigrar. Nós podemos aí ver como movimentos migratórios do século XVI e início do século XX, está aparecendo para vocês um mapa que coloca aí como ponto de partida, né, as setinhas verde, as migrações continentais, a setinha azul Europa, a amarela os africanos e a vermelha os asiáticos, que são chamadas as migrações oceânicas. Todos esses, principalmente no Brasil, nós tivemos um grande fluxo de pessoas que atenderam ao êxodo rural, que são pessoas que saem então das zonas rurais em busca de melhores condições de vida e condições também para trabalho, que mudam agora para os grandes centros urbanos, dentre eles São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que habilita ali a região sudeste. Nós temos vários motivos que causam essas migrações atuais. Dentre elas, a busca por melhores condições de vida, caracterizada pelo deslocamento populacional provocado aí pela miséria, que tem uma concentração de maior parte de população do mundo, portanto, tem caráter econômico, constituindo o fluxo de correntes migratórias de países pobres para países ricos. Exemplo, na década de 60, no século 20, a Europa mediterrânea para a Europa Ocidental e na atualidade aí do norte da África para os europeus, na região da América Latina para os Estados Unidos e Canadá. No Extremo Oriente também mudaram-se para a América. Essas migrações são vistas como um efeito colateral que provoca a chamada globalização. A fuga das regiões em conflito também tratam de migrações provocadas em guerras locais, que têm como motivação política bélica, constituindo-se um verdadeiro êxodo para os países que recebem os refugiados. Esse deslocamento ocorre por uma questão de sobrevivência, as perseguições motivadas por países étnicos, as atrocidades cometidas pelas populações civis. Dentre o exemplo, nós podemos citar a mais recente,
que foi a ocorrida na região da Bósnia-Herzegovina, que mudaram então para o Kosovo. Mas o continente africano, que também se desencadeia na maior quantidade de movimentos migratórios, são legiões de refugiados que vagam-se pelo espaço local, onde a população se abriga fugindo de guerras tribais, instabilidades políticas, questões raciais e religiosas e também golpes militares. Hoje no mundo, nós podemos identificar algumas áreas com características de repulsão, ou seja, países emissores e países de atração, que são chamados os países que recebem esse fluxo migratório. No espaço terrestre, que levam aí milhares de pessoas a se deslocarem. Dentre isso, nós podemos citar rapidamente como a América Latina, México, América Central e América do Sul, como históricos de problema de desequilíbrio econômico, provocado pelo endividamento e o mau gerenciamento do dinheiro público, gerando enorme pobreza. A África também, onde além da pobreza que se torna crônica da população, ocorre conflitos raciais de extrema violência dentro de países artificialmente criados pelos colonizadores europeus. A Ásia, que é o continente que concentra maior contingente absoluto de pobres no mundo, onde as estruturas sociais são profundamente injustas, muitas vezes provocado pelo sistema de casta, que é um sistema muito fechado, que não permite a evolução, então quem nasce pobre continua pobre, e pelo também o comportamento religioso. O leste europeu, onde fica o socialismo, que gerou enorme desorganização econômica, com a eliminação de empregos e benefícios estatais, expondo diferenças antes controladas pela ideologia política comum, provocando conflitos étnicos e religiosos. O desenvolvimento do capitalismo internacional concentrou particularmente a riqueza de algumas regiões do globo terrestre, atraindo a populações pobres que têm grande desejo de participar dos benefícios decorrentes, então, desse poder. Como exemplo dessas áreas de atração, nós podemos identificar duas, como a América anglo-saxônica, formada pelos Estados Unidos e em menor escala o Canadá, como parte rica economicamente falando, são atrativos para as populações latino-americanas, principalmente mexicanos, centro-americanos, que veem como uma nação poderosa, os Estados Unidos, a solução para os seus problemas. E como dois, nós temos a Europa Ocidental. Essa região concentra-se a principal economia do continente, como a Alemanha, a França, a Itália, o Reino Unido, além da Holanda, Suécia e Suíça. A Europa é circundada por várias regiões com economias problemáticas, dentre elas a África, Oriente Médio, Europa Oriental e mais adiante o sul do Sudeste Asiático. Em meados aí dos anos 60, século 20, os países que nós acabamos de comentar começaram a apresentar um desenvolvimento mais acelerado, liberando-se aí de problemas gerados pela Segunda Guerra Mundial, que teve início no processo da imigração. Em princípio, ela ocorre na própria Europa, uma migração intracontinental, de países pobres como Portugal, Irlanda, Grécia, Espanha e Turquia, em direção a países centrais. Mais tarde também concentraram a chegada de imigrantes de outros continentes, que nós chamamos de migração intercontinental, dos quais eram bem-vindos e mudaram aí para fornecer mão de obra mais barata, substituindo os trabalhadores locais por serviços geralmente braçais. Bem, agora é só dar uma revisada na aula e vamos partir para as nossas atividades. Obrigado!